Olá, boa noite. Boa noite. Solenidade da Epifania. Em missa solene, Papa encoraja fiéis a pensarem no lugar de encontro com Deus. No Ângelus, Francisco saúda comunidades que celebram o Natal amanhã e reza pela população da Ucrânia. Bento XVI no coração dos fiéis portugueses. Papa alemão marcou a história do país ao se dedicar aos estudos das revelações dos pastorinhos. Em reunião ministerial, Lula reforça as prioridades de cada gestor do seu governo. Em Minas Gerais, tradicional festa de reis a serviço dos mais necessitados. Bancos de sangue fazem campanha para doações no período de férias. E nossa equipe conta a história de uma família tocada pelo Ministério Fecundo de Monsenhor Jonas Habib. Você está na Canção Nova, TV da Inspiração Católica. Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco presidiu hoje no Vaticano a solenidade da Epifania. Em sua fala, afirmou que os reis magos nos mostram lugares onde encontrar o Senhor. O Santo Padre citou a inquietação no risco do caminho e na maravilha da adoração. Com um canto que recorda o nascimento de Jesus em Belém, teve início na Basílica de São Pedro a celebração da Epifania, a manifestação do Salvador no mundo. Como estrela, Jesus vem iluminar todos os povos e clarear as noites da humanidade, disse Francisco. O Santo Padre ainda questionou: onde está aquele que acaba de nascer? Qual é o lugar onde podemos procurar e encontrar o nosso Senhor? Dove è colui che è nato? O Papa afirmou que, pela experiência dos Reis Magos, compreendemos que o primeiro lugar onde Cristo gosta de ser procurado é na inquietação e nos questionamentos do dia a dia. Ressaltou que a graça de Deus ajuda a dar espaço às perguntas importantes da vida, que nos fazem sair da presunção de ter tudo em ordem, abrindo-nos ao novo. Francisco alertou para os tranquilizantes da alma, que buscam acalmar a inquietude. De acordo com o pontífice, produtos do consumismo, a busca incessante pelo prazer e a idolatria do bem-estar fazem com que a humanidade aproveite a vida. Muitas vezes procuramos sistematizar o coração no cofre da comodidade, mas se os magos tivessem feito assim, nunca teriam encontrado o Senhor, explicou o pontífice. Non avrebbero mai incontrato il Signore. O Santo Padre ainda pediu: adoremos a Deus e não os falsos ídolos que seduzem com prestígio e poder. Adoremos a Deus para não nos prostrarmos diante das coisas que passam e das lógicas sedutoras e vazias do mal. E alle logiche seducenti, ma volte del male. E ao final, no corredor da Basílica, o Papa saudou a todos. Na festa da Epifania, muitas famílias se reúnem para desmontar presépios e árvores de Natal. Nesta reportagem, vamos conhecer pessoas que vivenciam o momento de forma única e com muito carinho. Durante a última oração diante do presépio, Águeda se lembra dos momentos ao lado da mãe e da promessa feita a ela. E na véspera dela ficar mal e ir para o pronto-socorro e depois ficar internada, ela me pediu: filha, monte o meu presépio. E não deu tempo. Ela foi e acabou falecendo. 2 dias depois eu montei o presépio e em casa estranharam. Pensei que você fosse tirar as coisas que você já colocou e você está montando o presépio. Falei: minha mãe pediu e assim eu farei por toda a minha vida. Pela tradição, hoje é o último dia que veremos o presépio montado. As luzes transmitem a verdadeira essência do Natal e a certeza de que Jesus permanece vivo em cada um de nós. Com o mesmo entusiasmo que montamos o presépio, a árvore, ou fizemos aquele clima natalino na igreja, nas nossas casas, nós temos que fazer agora, né? Ir desmontando em clima de oração. A família também se reúne no dia da Epifania do Senhor.
A exemplo dos Reis Magos, entregam dons e pedem proteção para o novo ano. Ao desmontar o presépio, na nossa família, ficou a esperança, ficou a alegria, ficou a força para viver 2023 melhor. Então, não é uma despedida, porque nós recebemos o Senhor nos nossos corações. O tempo não é de tristeza nem o fim de um ciclo, mas motivação para aqueles que buscam crescer na fé. Use o dia de hoje para presentear o outro, presentear inclusive com o seu amor. Porque o Natal, ele não consiste no dia 25 de dezembro. O Natal é todo dia. Já os momentos geram frutos e experiências. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros e integrantes do Congresso Nacional no Palácio do Planalto. Nós vamos a Brasília porque nossa equipe tem mais informações da primeira reunião ministerial. Boa noite, Liana. Boa noite a você e a todos. Olha, o objetivo desse encontro com os ministros foi alinhar os planos e as estratégias na administração federal. O presidente fez um panorama de áreas prioritárias para a atuação do governo e pediu união de esforços. Na Sala Suprema do Palácio Presidencial, Lula começou destacando as prioridades do governo. Fez referências aos mandatos anteriores e disse que o Brasil precisa avançar. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Eu primeiro sou grato a todos vocês terem aceito o convite que foi feito para vocês fazerem parte do governo. Lula criticou o fim do programa Mais Médicos. A política que trazia profissionais cubanos para o Brasil deve ser retomada. Ao encerrar a primeira semana de trabalho com uma reunião ministerial, Lula pregou união e respeito à Constituição. Disse que governo e Congresso precisam trabalhar juntos, acima dos interesses pessoais. Disse ainda que muitos ministros foram indicações políticas, mas que a prática não deve ser condenada. Sobre eventuais casos de irregularidades no governo, o presidente alertou os ministros e disse que será rigoroso com quem errar. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Logo após as declarações, a imprensa foi retirada da sala e a reunião seguiu a portas fechadas. E a Polícia Federal investiga uma invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça a partir da emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A investigação ocorre sob sigilo. Na última quarta-feira, o Conselho Nacional de Justiça recebeu uma mensagem no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, identificando um pedido de prisão contra Alexandre de Moraes. Com mensagens irônicas, o conteúdo continha a informação que o próprio ministro determinava que fosse preso. Em nota, o Conselho Nacional de Justiça apontou que o acesso pode ter sido feito por um usuário credenciado e, por isso, vai ser mais fácil identificar quem fez a ação. Mesmo assim, a invasão de hacker não foi descartada pela Polícia Federal. A doação de sangue é um ato relevante e necessita de constância. Nesta época, o gesto se torna ainda mais necessário devido às férias e à redução das bolsas de sangue. E agora nós vamos a São Paulo chamar a Aline Mércio, que está hoje com a gente e vai falar desse assunto. Boa noite, Aline, bem-vinda! Muito obrigada, boa noite a você e boa noite a todos. E esse cenário é muito parecido em todas as regiões do país. Por isso, os estados realizam campanhas de conscientização. É o caso aqui de São Paulo. Nesta unidade do Banco de Sangue de São Paulo, as doações caíram cerca de 40% no período de férias. É justamente nessa época que a doação é mais importante. Existem bastante acidentes, né, que acabam utilizando bastante sangue, bebês mesmo prematuros também acontecem de utilizar bastante, e também as cirurgias, né. Esse gesto de amor ao próximo colabora no funcionamento dos hemocentros e uma única doação
pode salvar até 4 vidas. Chega dezembro, janeiro, as pessoas viajam, né, optam em viajar, estão de férias de escola, faculdade e acabam que deixam de fazer a doação. Nesse momento a gente faz os apelos, né, para que as pessoas se conscientizem e até antes de viajar, passem aqui no banco de sangue para fazer a doação. O grupo gestor dessa unidade atende mais de 60 hospitais em São Paulo. Cada banco de sangue recebe cerca de 100 doações mensais. Anderson veio colaborar pela primeira vez. Para um amigo que está precisando, a gente pode estar ajudando o próximo, né? É uma sensação boa. Nem 10 minutos, foi rápido, o atendimento aqui foi rápido também, tranquilo. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira é doadora de sangue. Para realizar o gesto, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e cumprir outros requisitos. Boas condições de saúde, se teve gripe, resfriado, Covid, aguardar 10 dias após o último sintoma para fazer a doação. Em casos de remédios, né, que acontece bastante, cirurgias ou alguns procedimentos, o que a gente orienta é a pessoa ligar para o banco de sangue, né, para saber, até com a enfermeira, qual tipo de procedimento ou medicamento, e assim, se estiver apta, ela vem aqui no banco de sangue. Ana Paula é doadora frequente e já teve a oportunidade de salvar algumas vidas. Eu acho que é muito importante, né? A gente tem boa saúde, ajudar o próximo e é um ato uma vez, 2 vezes no ano e não custa nada. Na capital paulista, o rodízio municipal de veículos volta a partir de segunda-feira. Carros de diversas localidades passam por São Paulo ao longo de todo o ano. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, divulgou que o rodízio municipal de veículos volta a partir de segunda-feira na cidade. A restrição é válida das 7 às 10 da manhã, entre as 5 da tarde e 8 da noite. Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado mini-anel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Complexo Viário Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e Avenidas Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf. Às segundas-feiras, não podem circular carros com placas final 1 e 2. Às terças, 3 e 4. Quartas, 5 e 6. Às quintas, não circulam os carros com placas de final 7 e 8. E nas sextas-feiras, 9 e 0. Transitar em locais e horários não permitidos implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira do motorista. Neste período de férias, passam por São Paulo cerca de 5 milhões de veículos vindos de todas as partes do país. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Depois de ficar suspensa por conta da pandemia, a prova de vida para aposentados do INSS volta a ser obrigatória a partir desse ano. A regra já está valendo desde o início deste mês. Pessoas com idade avançada ou dificuldade de locomoção não precisam comparecer à agência pessoalmente. É possível fazer a comprovação por meio de registro de vacinação, consulta no SUS ou transferência de veículos. A gente fica por aqui. Segunda-feira, 9h30 da manhã, tem informações novamente daqui de São Paulo. Boa noite, bom fim de semana. É com vocês aí em Cachoeira Paulista. Obrigada, Aline. Uma boa noite, bom fim de semana para você também. Olha, há mais de 5 meses, milhares de recenseadores coletam dados das famílias no país no programa Censo 2022. Mas são poucos os dados para conseguir, as situações para conseguir finalizar a pesquisa. Quantos somos? Como está a condição social e econômica do brasileiro? Essas são algumas das perguntas que o Censo 2022 poderá responder ao ser finalizado. Para isso, mais de 90 mil recenseadores têm percorrido o país para ouvir a população. O problema é que, desde o início do censo, os profissionais têm enfrentado desafios na coleta dos dados, diante da recusa das pessoas em responder à pesquisa. Nós temos essas duas situações. As pessoas que
não estão na hora que o recenseador chega, e isso faz com que ele retorne várias vezes ao mesmo domicílio, e às vezes ele vai encontrar as pessoas e as pessoas dificultam o trabalho dele. Responder às perguntas do censo é dever de todo brasileiro previsto em lei. A recusa em prestar as informações pode gerar multa de 10 salários mínimos. As consequências vão além da questão financeira para uma única pessoa. A não coleta desses dados interfere na vida de toda a população. Ele é um planejamento de políticas públicas e um planejamento também privado, porque os órgãos, os entes privados também se utilizam dos dados do censo para a formulação dos seus investimentos. São 2 tipos de questionários. O mais comum pode ser respondido em menos de 5 minutos e os dados são sigilosos. Ela é utilizada somente para fins estatísticos, por exemplo, nem se a Justiça solicitar informação ao IBGE, o IBGE poderá dar. Não quer dizer que você respondeu a sua renda hoje, que amanhã um fiscal da Receita Federal vai bater na sua porta. Não é isso, o censo não serve para isso. A finalidade do censo é outra, é geografia e estatística da população brasileira. A expectativa do IBGE é terminar o censo em janeiro. Para quem trabalha durante todo o dia, é possível agendar horário e local para receber a visita do recenseador. Qualquer lugar que essa pessoa indicar, o recenseador vai atrás para fazer essa entrevista. Então, depende muito da boa vontade, depende muito da colaboração dos moradores. O censo é benefício para a sociedade brasileira. Olha, o fim de semana chegou e nós queremos saber se a previsão do tempo, como é que está a previsão do tempo para este sábado e domingo. A Yara Naires tem mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Yara. Boa noite, Reinaldo, Adriana e a você aí de casa. O tempo começa a melhorar em algumas áreas. Confira comigo no mapa. Sábado ensolarado em boa parte da região sul, no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, e durante a manhã nas capitais lá do norte, Manaus e Boa Vista. As temperaturas batem os 31 graus em Manaus e 32 em Cuiabá. Mas chove em praticamente todo o Brasil e de forma mais intensa no sudeste. Por aqui, os acumulados seguem altos, com 40 milímetros no oeste de Minas Gerais e 44 na região litorânea do Espírito Santo. No domingo, a previsão não muda muito. Já no Vale do Paraíba, o fim de semana é de acampamento na Canção Nova. E você que está a caminho, traga a blusa. Máximas que não passam dos 24 graus no sábado e 27 no domingo. E a chuva continua. Antes de finalizar, lembro que na região sul, moradores e visitantes de São Joaquim registraram a primeira geada de 2023 ontem. E já temos um amanhecer assim, ó, congelante. Nunca tinha pegado frio, na verdade. Tá sendo muito bom também. É a primeira vez. Eu também gosto do friozinho. E essa imagem da natureza encoberta por essa camada fina de gelo me encanta. Por hoje é só. Um excelente fim de semana a todos. Adriana, Reinaldo. Obrigada, Yara. Gente, friozinho no verão, hein? Quem diria? E o Lago Paranoá, em Brasília, foi palco de uma competição de barco à vela com o objetivo de formar uma seleção de crianças e adolescentes para representar o país em competições internacionais. Nós voltamos a Brasília com a Liana Nunes, que tem mais detalhes sobre esse evento esportivo. Liana. É isso, dedicação hoje para representar o Brasil amanhã, viu? O esporte se destacou com o velejador brasileiro Lars Grael e reúne em Brasília mais de 80 crianças que são a promessa para a competição de esportes aquáticos no futuro. O Distrito Federal não tem mar, mas não deixa de receber esportes aquáticos no Lago Paranoá. Esta é a edição de número 51 do Campeonato Brasileiro da Classe Otimista e Copa Brasil de Estreantes. O primeiro campeonato para formar a seleção que vai representar o país em disputas internacionais. Mais de 230 velejadores de 8 estados e da capital se reuniram para a prática esportiva. Entre os atletas está a adolescente Eduarda Viana, que se dedica ao esporte há 6 anos. Tenho 82 barcos e ótimos velejadores, muito bons. Vários são meus amigos e eu espero que todo mundo consiga tirar um primeiro na vida, porque é uma experiência muito boa.
A competição teve início com a Copa Estreantes, para velejadores com menos de 1 ano de experiência em regatas. E quem recebeu esses atletas foi o Yacht Clube de Brasília, pela 4ª vez, principal evento da base da vela no Brasil, que já revelou atletas campeões olímpicos. Para nós é uma honra muito grande a gente poder sediar mais uma vez o Campeonato Brasileiro da classe Optimist, que é a classe base da vela brasileira e também mundial, uma classe mundial. São 200, nessa versão de 2023, são 227 competidores, dos quais 24 são de Brasília. A classificação otimista é uma das mais praticadas na vela mundial, por ser introdução à modalidade. O formato impede velocidades elevadas, o que garante a segurança dos participantes. Os estreantes correram até 8 regatas em 4 dias. Já os veteranos foram 12 regatas individuais em 6 dias. Haverá também disputas por equipes. A cerimônia de premiação e encerramento será no dia 15 deste mês. Boa sorte, então, para essa turma. A gente fica por aqui. Desejo a todos um abençoado final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais informações aqui de Brasília. Reinaldo, Adriana. Boa noite para você, Eliana. Muito obrigado. Bom fim de semana também, hein? Olha, o repórter Canção Nova desse domingo fala dos 100 anos da Diocese Sul-Fluminense de Barra do Piraí e Volta Redonda. O repórter Canção Nova desse domingo celebra o Jubileu de Ouro da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Situada no eixo Rio-São Paulo, que há 100 anos realiza a evangelização junto ao povo sul-fluminense. Eu espero por você, nesse domingo, a partir das 10 da noite. Até lá! Olha, na região do Alto Parnaíba, em Minas Gerais, 6 de janeiro é um dia festivo, viu, Adriana? Tradição e devoção popular. São as folias de reis de um jeito católico bem mineiro. Veja aí na reportagem. A tradição da folia de reis veio de Portugal e se mantém no interior de Minas Gerais. A atividade é acompanhada de perto pela Igreja Católica. O nosso município de Presidente Olegário conta com mais de 30 folias. Quando uma pessoa assume como festeiro, devido a uma promessa que ela fez, uma graça recebida, um milagre alcançado por Santos Reis, aí vem a própria família, a família dos foliões que chegam junto com o festeiro e começam então a compartilhar a ajuda mútua, compartilhar alimentos. A festa religiosa também é canal da graça na vida de muitos fiéis. Muitos relatos de milagres, de curas, da proteção de Santos Reis. A devoção popular motiva o fiel católico a crer na esperança de uma vida frutuosa. É importante para a igreja, pois evangeliza as gerações. A tradição da festa de Santos Reis, ela existe sobretudo por causa do nascimento de Jesus, né? Nos cantos da folia de reis, o principal é levar a alegria do nascimento. Por isso que a gente inicia a nossa folia no dia 25 de dezembro. Sem dúvida alguma, isso marcou também a minha vocação. Versos e estrofes narram a história do nascimento de Jesus. Ao todo, Minas Gerais abriga mais de 1.200 grupos de folias distribuídos por 326 municípios. Para mim é uma honra muito grande que a gente conduza a folia numa harmonia muito bonita, segmento de família. Hoje nós temos neto, nós temos sobrinho. Festa para animar e inspirar a fé do povo. Eu me emociono porque meu irmão teve graça alcançada por Santos Reis, então nós nos emocionamos por isso. Elas vivem muito bem a espiritualidade cristã da partilha, da doação, da entrega, da vivência, da caridade e da amizade. Voltamos a falar das atividades do Papa nesta sexta-feira. Francisco disse que na Epifania todos somos chamados por Jesus. Podemos discernir a sua presença e experimentar as suas surpresas. Foi durante a oração mariana do Ângelus, neste dia dos Reis Magos. O Papa saudou as comunidades que amanhã celebram o Natal
e rezou pela população da Ucrânia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. Caros irmãos e irmãs, bom dia e boas festas, disse o Papa aos fiéis. O pontífice também saudou as igrejas orientais, católicas e ortodoxas que celebrarão o Natal do Senhor amanhã. De modo especial, rezou pelo povo ucraniano. Que o nascimento do Salvador dê conforto, esperança e inspire passos concretos pela paz. E alla pace. Preghiamo tanto per l'Ucraina e per la pace. Ao refletir o evangelho da solenidade da Epifania, disse que os reis do Oriente são famosos pelos presentes que deram a Jesus. Eles também receberam 3 dons preciosos que dizem respeito a nós. 3 doni preziosi che riguardano anche noi. O primeiro é o chamado. Francisco explicou que Deus nos chama por meio de nossas aspirações e desejos. Os magos deixaram-se guiar pela novidade da estrela e partiram rumo ao que não conheciam. Foram além. Isto é importante para os cristãos, pois Deus chama a todos. Os magos apresentam um segundo dom, o discernimento. O Papa refletiu que eles não se deixam enganar por Herodes. Sabem fazer distinção entre a meta do percurso até Jesus recém-nascido e as tentações pelo caminho. Fez questão de ressaltar que o discernimento é um grande dom. Peçamos esta graça, pediu o Papa. Dacci la capacità di discernere. Por fim, o Santo Padre falou do terceiro dom, a surpresa. Lembrou que os reis magos encontraram Deus na pobreza e que é um dom saber identificar a grandeza na pequenez. Para Francisco, Deus está na humildade, no silêncio, na adoração, nos pequenos e pobres. E por esta intenção fez uma prece. Que Nossa Senhora nos ajude a recordar e a guardar os dons recebidos. La Madonna ci aiuti a ricordare e custodire i doni ricevuti. Nesses dias, nós acompanhamos o funeral de Bento XVI, na Basílica de São Pedro. Vamos agora recordar a visita do Papa alemão a Portugal em maio de 2010. A viagem durou 4 dias e marcou a história e o coração dos portugueses. Em Fátima, como um peregrino. Assim caracterizou-se a visita de Bento XVI ao altar do mundo em maio de 2010. Como ele mesmo confidenciou a Dom Antônio Marto, bispo da diocese na época, não há nada como Fátima em toda a Igreja Católica no mundo. Como um exímio devoto de Nossa Senhora desde a infância na Baviera, no santuário português rezou. Fez silêncio e a multidão disse: "Vim a Fátima para rezar, com Maria e tantos peregrinos, pela nossa humanidade acabrunhada por misérias e sofrimentos." E aquilo que vimos foi, de facto, o Papa envolto por esta grande moldura humana. Vimos uma multidão em silêncio que acompanhou o Papa na oração na capelinha. Vimos uma multidão a louvar o Senhor durante o próprio dia. O reitor recorda que, enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Ratzinger aprofundou a dimensão mística e profética da mensagem de Fátima. E, em sua visita como Papa, pôde tocar na mensagem que tornou pública por desejo de São João Paulo II. O Papa deixa a caracterização de Fátima como esse lugar de fé, de esperança e de caridade, que são precisamente as 3 virtudes teologais, mas também os 3 grandes eixos de todo o pontificado do Papa Bento XVI. Sempre me fascinou por isso mesmo, por ser uma pessoa que buscava o entendimento da fé e o entendimento também na forma de transmitir. Dom Ornelas recorda também a importante contribuição de Bento XVI na compreensão da mensagem de Fátima. Então ele diz, não, aí precisa mesmo de um exercício não só de fé e de história, e investigar a história, mas precisa também uma razão, uma interpretação dessa história. Aqui estou como um filho que vem visitar sua mãe. E agora a gente fala da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque transmitir diariamente a milhares de lares a mensagem que conforta e leva esperança é uma das missões do Sistema Canção Nova de Comunicação. Esse incansável trabalho de evangelização
Só é possível quando sócios e benfeitores nos ajudam. Vejam só, nós estamos com 19% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Sua participação faz a diferença. Obrigado por sua generosa contribuição. Ministério fecundo para transformar vidas. Uma família de Belo Horizonte pôde testemunhar na prática esta verdade sobre Monsenhor Jonas Habib. Hoje são missionários da comunidade Canção Nova e em família, sinais da graça de Deus para a formação de homens novos para um mundo novo. A alegria sempre presente em seu rosto nunca foi por acaso. Guardava também uma mensagem. A minha cara é o meu melhor meio de comunicação. Mensagem que alcançou Érica. O ano era 2002. Foi à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, achando que participaria de uma missa campal presidida por Monsenhor. Esperava ouvir de Deus uma resposta sobre a maternidade. Usou o livro Sim, Sim, Não, Não para se aproximar do Padre Jonas. Ele colocou a mão na minha mão, abaixou o livro e falou assim comigo: minha filha, você não veio aqui para isso. E ele falou assim: eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Me deu um beijo na testa. Eu acho que ele sentiu que eu não ia sair do lugar. Ele virou e falou assim, colocou a mãozinha em mim e falou assim comigo: eu vou te ver muito ainda, minha filha. A conversão desejada logo alcançou seu matrimônio. A partir da sua, o seu encontro ali, foi mudando tudo na nossa vida, no nosso relacionamento. Tinha essa vontade, a vontade não era só dela, eu também se angustiado para ser pai, 2 anos depois, a gravidez aconteceu. Só que Roberta nasceu com um grave problema no coração. E com poucos anos de vida, Érica e Roberto precisaram devolvê-la a Deus. A conversão gerada a partir daquele encontro com Monsenhor Jonas foi essencial em um momento tão difícil. Anos mais tarde, se abriram a gerar no coração Helena e Israel. A fé, se não fosse o nosso processo de crescimento, teria sido muito mais dolorido tudo que nós vivemos, com o falecimento da nossa filha. E talvez nós nem tivéssemos aberto a termos os nossos 2 filhos, frutos do coração, de um processo de adoção e tudo. Nossa conversão foi antes da gente engravidar. Deus já preparou a gente para o que a gente viria viver. Se não fosse isso, eu não sei como a gente estaria hoje. Desde 2012 fazem parte do 2º elo da comunidade Canção Nova em Belo Horizonte. Filhos de Monsenhor Jonas Habib e gratos por sua vida. Sou muito grata a ele, pelo sim dele, pela vida dele, pelo gastar-se dele. Porque através dele eu fui salva. Mas o Senhor virá. Pois é, Monsenhor Jonas Habib nos animou na caminhada diária quando afirmou que o cristão pode perder tudo, menos a esperança. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 8 horas, a transmissão da Santa Missa, que abre o acampamento para as famílias no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você e um abençoado fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.